Você acredita que Deus existe e que Ele é uma certeza absoluta? Você acredita que sem Deus a ética humana pode ser mantida ou ela colapsaria? Deus não é uma certeza científica, mas uma âncora fundamental para a moralidade, o livre-arbítrio e o sentido da vida, na visão de Dostoiévski. Para ele, sem o divino, a própria essência humana e a ética entrariam em colapso. Em Os Irmãos Karamazov, falando dos livros que ele escreveu durante a vida dele, ele explora a famosa premissa de que, se Deus não existe, tudo seria permitido. O autor argumentava que sem uma autoridade moral absoluta, o ser humano se torna o centro do universo, antropocentrismo, que abre espaço para o niilismo e a justificação de qualquer ato. Dostoiévski defendia que há no ser humano um abismo do tamanho de Deus. Segundo ele, a alma clama pelo infinito e não satisfaz totalmente com coisas terrenas, como poder, dinheiro ou prazeres mundanos. Seus personagens oscilam frequentemente entre o ateísmo racional e a fé fervorosa. O próprio autor passou por uma profunda crise de fé durante a vida e concluiu que a crença genuína é aquela que vence a dor do ceticismo. Apesar de todas as contradições humanas, ele tinha uma devoção profunda pela figura de Jesus Cristo. Uma carta famosa afirmou que se alguém lhe provasse que a verdade está fora de Cristo, ele preferiria ficar com Cristo a ficar com a verdade. A dualidade entre fé e razão sempre foi um pilar em sua obra. Com a chegada da secularização, Deus perdeu seu posto enquanto referência da compreensão humana sobre o mundo. A morte de Deus significa afirmar a ausência dele na mentalidade e nas práticas do Ocidente moderno. O valor supremo por excelência, que outrora odiava o mundo ocidental de pensar, agir e sentir, é colocado em suspensão, a ponto de ser esvaziado, perdeu sentido. Dostoiévski e Nietzsche lançaram-se um trabalho de levar, por meio da literatura e filosofia, as últimas consequências de A Morte de Deus, com o propósito de trazerem à tona os legados futuros e possíveis de um mundo no qual os homens não se orientam mais a partir do valor supremo por excelência, embora existam semelhanças entre ambos quanto ao anúncio da morte de Deus. Os caminhos traçados por eles se confrontam, considerando o elemento da redenção que vem de Dostoiévski, mas que é o extremo oposto de Nietzsche. Dostoiévski pode ser considerado um autor que realiza escavações em um mundo que matou Deus e afastou ao subsolo da história. Seus personagens se sobressaltam pela maximização sem limite dos prazeres da força, o que significa nos textos de Dostoiévski assassinato, homicídio, parricídio, suicídio, infanticídio, estupro, desespero, depravação e tantos outros atos inerentes à condição humana, todos considerados por ele como sombrios. Nada é capaz de impedir a tentativa do homem de transbordar seu impulso sobre os demais. O sujeito sem Deus, entregue a si mesmo, desenvolveria uma atitude de guerra de todos contra todos, valorando-se, então, segundo Dostoiévski, como objeto. Em Crime e Castigo, que é outro livro de Dostoiévski, nos conta a história do protagonista Raskolnikov, interessante personagem de forte caráter sombrio, melancólico e soberbo. Assim, a narrativa acontece em torno
de um duplo homicídio cometido por ele. Na verdade, este assassinato tem uma particularidade extremamente importante, pois se trata de uma espécie de experimento moral deliberado executado por Raskolnikov, já que este queria e precisava confirmar sua hipótese, a saber de estar um legislador da humanidade, qualificação merecida somente aos grandes homens, tal como Solon, Newton e Napoleão, para ficar com seus exemplos. Ou seja, Raskolnikov necessitava se pôr à prova. A deliberação parece simples. Por um lado, uma velha boba, inútil, nula, doente, maldosa e muito gananciosa, cuja presença não faz diferença social, ou seja, uma existência prejudicial a todos. E muito gananciosa, cuja presença não faz diferença social, ou seja, uma existência prejudicial a todos. Por outro lado, Raskolnikov, um ex-estudante pobre, mas inteligente, que, tal qual seus pais na universidade, só precisava das condições materiais mínimas para poder ascender seu projeto existencial, visto sua prominente capacidade. Desta forma, Raskolnikov conclui o cálculo, convencendo-se de que vale a pena cometer o crime de matá-la, a fim de usar sua fortuna para ajudar outras pessoas, que estas sim são promissoras. Convicto de executar sua ideia, tal qual um condenado à morte, Raskolnikov só precisava mesmo superar o obstáculo moral, fruto do trabalho terminável de sua consciência. Quando enfim executa o plano, Raskolnikov é tomado por um mal-estar moral avassalador que domina e pavora sua consciência. O problema é que queria ser um grande homem, a quem tudo é permitido, porém descobre não ter a indiferença moral necessária para isto. A partir do momento em que executa a velha, Raskolnikov é imerso em um enorme sofrimento e passa a sentir uma sensação insuportável de pavor e medo de tudo e todos, que jamais sentirá antes. Entre delírios, tormentos e ápices de fúria, Raskolnikov sente a dor macbetiana, a consciência maculada pelo sangue, doente, irritadiço, paranoico, desgraçado. O personagem encontrava-se desolado desde a morte da velha. Não vivia, apenas jazia e arrastava-se, parecendo que trazia mãos e pés algemados, seu desespero fruto de sua consciência. Desta forma, sendo agora objeto de investigação policial, Raskolnikov passou a ser averiguado. Com efeito, Porfiri, o paladino policial que o investigava, entre em contato com o antigo artigo escrito por Raskolnikov, no qual ele expõe categoricamente sua tese sobre a divisão de homens extraordinários e homens ordinários. Os extraordinários pertencem à classe dos que podem zombar das leis, como cometer crimes de variadas naturezas. Este grupo de grandes homens tem o direito de permitir que sua consciência passe por cima de determinados obstáculos, uma realização de um determinado ideal que viesse a exigi-lo. Por exemplo, se fosse preciso que o tão admirado por ele Napoleão Bonaparte eliminasse 10 pessoas para a execução de seu projeto, o gênio teria o direito e mesmo a obrigação de eliminar as 10 ou as 10 pessoas, a fim de deixar seu legado à humanidade. Em suma, o derramamento de sangue neste caso é compensado pela genialidade dos homens extraordinários. Estes sujeitos são propensos à destruição, se comprometidos com uma ideia genial, a qual pode transformar
o custo da humanidade. Eles podem e mesmo devem passar por cima de um charco de sangue preciso. Por outro lado, aos homens ordinários, cabe apenas obedecer e acatar as leis, sendo estes de engenho inferior. De acordo com a presente teoria de Raskolnikov, essa é uma categoria deplorável de sujeitos conservadores e decentes por natureza, que gostam e devem obedecer, não sabendo mais como lidar com o rumo que tomou sua decisão. Paulatinamente, Raskolnikov é desmascarado pela investigação policial e mesmo pelas pessoas de seu convívio, ficando deste jeito, sem outra opção, senão a de se preparar para entregar-se. O motivo pelo qual ele cometeu o assassinato, é claro, como se vê na sua confissão a Sônia, moça ao qual se envolve. Ao seguinte: queria tornar-me Napoleão, portanto, matei. Eu justifico o duplo assassinato pela crença que tem um ser extraordinário, tal qual Napoleão derramou sangue para prender suas conquistas. Raskolnikov precisa de dadas condições materiais para prender seu projeto de existência. Não um louco que agiu por impulso ou de um assassino trivial disfarçado de intelectual, que agora se orgulha do que fez. Raskolnikov não parece orgulhar-se e mesmo ostentar o que fez. Por outro lado, nem de longe ele deixa transparecer que se arrependeu. Na verdade, o que se passa com Raskolnikov neste momento é sua incompreensão com a proporcionalidade que seu crime tomou. Pensava e cada vez mais não conseguia digerir o absurdo e o caráter atroz que conferiam ao crime. Não conseguia entender que o delito tão grave que cometeu foi ter matado uma velha, usuária de quem ninguém precisava e que, pior ainda, sugava o sangue dos pobres. Esse personagem parece conduzir a crença de que um mundo sem Deus nada poderia refrear a grande vontade de Raskolnikov de extravasar toda sua carga de potência sobre o outro. Neste caso, materializado na morte de uma pessoa dita por ele como inútil, abolido o mandamento não matarás. Dostoiévski nos leva a compreender que nada poderia impedir o desenvolvimento pessoal de Raskolnikov, que necessariamente passa pelo detrimento do outro, sendo coerente e lógico, com o mundo esvaziado de sentido. Nosso personagem considera-se realmente como um homem, a quem seria permitido mais do que a todas as outras pessoas. A grande prova de Raskolnikov consistiu em entender se possui vínculo com a vida da existência de Deus, ou com uma vida da morte de Deus. Quando executa o duplo assassinato, no fundo, Raskolnikov quer experimentar a segunda via, visto que ele, do ponto de vista racional, aprende a morte daquele que antigamente era o valor supremo de todas as coisas. No entanto, ao executar uma tarefa de grande homem, pois acredita que nasceu extraordinário, Raskolnikov flagra-se de chofre como incapaz de arcar, tal qual um grande legislador da humanidade, com as consequências de seu ato. Raskolnikov sente-se culpado. A indiferença moral que ele não conseguia ter traduz-se por não conseguir se desvincular de uma vida que por 2 milênios, 2.000 anos, fora domesticada pelo valor supremo máximo de Deus. Assim, Raskolnikov demonstra realmente que está até sua mais íntima alma existencial envolvida com a moral desse valor supremo. Dostoiévski indica que a projeção de um mundo sem o divino só é possível chegar racionalmente, mas não pragmaticamente e existencialmente. Uma hipótese de que Raskolnikov capta racionalmente a morte de Deus
Inclusive materializa tal ideia em forma de tese. Ele só pode conceber a humanidade dividida em dois grupos, os extraordinários e ordinários. Sendo que os primeiros são livres de fruição e mesmo obrigados a passar por cima de um charco de sangue necessários. Só é possível o desenvolvimento desta tese diante da compreensão racional de que já não existe Deus. Deste modo, Dostoiévski viu como aterrador a perda da ligação com ele, visto todos seus possíveis efeitos de saída do dobramento inicial da morte de Deus consiste na ideia extremamente decisiva de fundo. Tudo permitido é o mesmo que tudo sem importância, que é o mesmo que tudo tanto faz, que efetivamente abre brechas para atitudes arbitrárias. Por exemplo, deliberar e executar um experimento moral com o sério propósito de confirmar ser um homem extraordinário. Deus para Nietzsche significa a totalidade de toda idealidade transcendente. Assim levar a ideia da morte deste às suas últimas consequências, longe de ser um argumento teológico, indica neste caso auscultar as consequências futuras e possíveis de um mundo no qual os valores judaico-cristãos foram postos a partir da figura de um Deus transcendental, que então funcionavam como uma orientação do nosso modo de existir, agora esvaziados. Podemos notar a atitude de Nietzsche frente a essa questão. Indica que esses valores judaico-cristãos são valores que diminuíram e rebaixaram nossa vida, ao invés de tomá-la como critério para a expansão. Nietzsche propõe a transvalorização. Nietzsche propõe a transvalorização. Podemos notar a atitude de Nietzsche frente a essa questão, que indica que esses valores judaico-cristãos são valores que diminuíram e rebaixaram nossa vida, ao invés de tomá-la como critério para a expansão. Nietzsche propõe a transvaloração dos valores, trocando aqueles então colocados pela referência transcendental de Deus por outros que, ao contrário, privilegiam este mundo, essa terra, este corpo, essa carne. Com isto, alcançamos o ponto de chegada de Nietzsche, a necessidade do sujeito de superar-se a si mesmo, o super-homem ou além do homem, e assim afirmar este mundo, um mundo sem Deus. Deus está morto. Nós homens somos o seu assassino. Matamos continuamente ao longo da história. Por isso, não se deve entender que Nietzsche se propõe fazer a apologia do ateísmo em detrimento dessas ou daquela religião. O anúncio da morte de Deus não é de ordem teológica. Nietzsche se refere ao dispositivo moralista, fundado na idealidade transcendente, que até então dominará a estrutura ocidental de pensar e existir. Quando ele diz no Crepúsculo dos Ídolos que a ideia de Deus até agora foi a maior das objeções contra a existência, Nietzsche coloca-se no sentido de morte dispositivo moralista, fundado na idealidade transcendente. Em todos os tempos quis-se melhor o homem, a rigor, isto é, o que chamamos de moral, que morreu é um dispositivo moralista que orientava o nosso modo de existir nessa terra. Nietzsche chega o conjunto desses valores judaico-cristãos como a vitória, por assim dizer, dos valores dos Chandalas. O Evangelho dos pobres, dos humildes proclama a insurreição de todos os oprimidos, miseráveis e arruinados. Segundo o crepúsculo dos ídolos, vingança imortal manifestada como religião do amor, com o propósito de colocar o valor dos valores sob suspeita. Nietzsche debruça-se sobre a criação destes,
longe de tomá-los como existindo desde sempre, instituídos de modo metafísico, com legitimidade no além-mundo. Ele os trata, na verdade, como humanos, até humanos demais. Com isso, o filósofo nos sugere o sentido da revolta dos ressentidos, de moral fraca sobre os homens de moral forte, através da investigação de elementos fornecidos pelo estudo das civilizações passadas. A gente percebe dois modos de comportamentos que, embora mesclados, apresentam-se mesmo como claramente distintos: a moral do senhor e a moral do escravo. A procedência de avaliar do homem de moral nobre dá-se por autoafirmação. Ele próprio é sua referência, sua plenitude e sua superabundância de força que é exaltada. Assim, o forte não necessita de comparação para a criação de valores. Para ele, o ruim não designa seus antagonistas, visto que quando se combate, não há, por assim dizer, um desprezo contra o inimigo com quem se luta. O ruim refere-se aos desprezíveis, aos indignos de serem inimigos. A moral do escravo, no entanto, diferente da moral do senhor, a qual tem a capacidade de desprezar, ela avalia através do procedimento de negação e oposição. Foi que só pode se afirmar por meio da negação daquele a quem é impossível se igualar, incapaz de se emparelhar e mesmo de aniquilar o forte. O homem ressentido atribui a classificação de mal. Os fracos se lançam na tentativa de se vingarem dos secundos, ao introduzir na alma do forte o vírus corrosivo da valoração de mal e a auto-atribuição de bom. Para tanto, utilizam-se do artifício da subversão dos valores, enquanto o valor aristocrático identifica-se com nobreza, superioridade, glória, força, violência. Contudo, através do valor religioso, bom passa a equivaler à pobreza, à miserabilidade, ao sofrimento, à humildade, à piedade, à enfermidade. Esse sentido transforma sua fraqueza em força, ao transfigurá-la em virtude. Segundo Scarlett Martin, o homem do ressentimento traveste sua impotência, sua baixeza, sua submissão e covardia em bondade, humildade, obediência e capacidade de perdoar. O corolário do ódio e da vontade de vingar-se presentes no homem fraco é precisamente o reino eterno e perfeito de Deus. Nesse sentido, inventa outro mundo, a partir do qual a vida do forte transparece como um erro em si. Também de acordo com Martin, a partir daí compreende-se que encara a moral cristã com negação da vida e afirme que a vida, do ponto de vista moral, está errada. Homens para o reino eterno e perfeito de Deus torna-se enfraquecido. Para Nietzsche, a vida humana se equivale à vontade e potência. Segundo, para além de bem e mal, o vivente quer dar vazão à sua força. A vida identifica-se com a vontade e potência na medida em que está em vistas de lutar e dominar, e de força e predominar. Além disso, é preciso destacar que a vontade de domínio não tem um fim teleológico ao se exercer. Tenta dizimar tudo o que a rodeia, tenta devorar tudo o que se acha à sua volta. Isso, porém, por seu próprio caráter intrínseco e não por uma meta estabelecida previamente. Essa vontade quer dar livre curso à sua potência. Cada vez mais ela quer a maior carga de potência possível, onde a vida humana há vontade e potência. Estamos em condições de compreender o porquê do rebaixamento da vida humana por parte dos valores cristãos. A referência celestial que é tomada como critério neste caso. O animal humano, que quer o maior extravasamento possível na tentativa de conseguir superabundância de potência, é enfraquecido. Segundo Nietzsche, em Crepúsculo dos Ídolos, a luta contra o animal, torná-lo doente, é talvez o único meio de enfraquecê-lo. Os valores mencionados diminuíram e arrancaram a grande vontade do homem.
de combater e vencer. Viver de acordo com o reino perfeito e reino de Deus equivale a afirmar tão somente a vivência em detrimento da aceitação da morte, no que a afirmação de ambos que nos traz plenitude. Nietzsche posiciona-se de modo a enxergar tais referências ético-transcendentais não só como fonte de corrupção dos instintos do corpo dos homens, tornando-os, consequentemente, animais não vitais, mas além disso concebe tais parâmetros um leito que acalenta os doentes de carne e todos aqueles que foram enfraquecidos pelos valores judaico-cristãos. Segundo o autor do Crepúsculo, dos ídolos, como se diz, Deus é dentro dos corações. Disse, não as aspirações internas e superiores da vida, e se considera Deus como inimigo da vida. A vida, ainda ali onde inicia o reino de Deus. Vida de acordo com o imaginário mundo de Deus, identifica-se uma que seja repleta de dúvida, de melancolia, repleta de cansaço, de existência. Segundo este raciocínio, é preciso que pereça o corpo, não contaminado por defeitos que só o reino divino pode salvar. E observa que o mundo, no contexto da existência de Deus, fez do homem um animal de instinto castrado, na medida que os valores cristãos contribuem para a degeneração e pauperização dele, visto que não é mais capaz de afirmar a morte. O diagnóstico assim obtido revela que os valores mencionados corromperam a pulsão do homem, rebaixando, portanto, aquilo que é capaz de enobrecê-lo e enaltecê-lo. O dispositivo moralista de inspiração transcendental, de acordo com a perspectiva nietzschiana, favorece a besta castrada, impotente e hipertrofiada, de instintos que antes era um animal saudável e precisam de pulsação. Com a iminente morte de Deus, abrem-se assim novos horizontes, descobrem-se novos caminhos. É preciso justamente o desmoronamento de tais referências vindas da realidade transcendental e tomada da posição da moral forte. A transmutação de todos os valores tem um sentido de considerar a vida do homem, isto é, vontade e domínio, como critério fundamental para o estabelecimento de valores. De acordo com Scarlett Martin, moral, política, religião, ciência, arte, filosofia, qualquer apreciação de qualquer ordem deve ser submetida a um exame. Deve passar pelo crivo da vida. E vida é vontade de potência. Trata-se de indagar se determinado valor contribui para a expansão ou para a deterioração da vontade de potência. Assim, Nietzsche apronta projeto de transvaloração dos valores. Troca radicalmente os valores que até então alimentavam a esperança e a redenção transcendentais, dos valores que exaltam e enaltecem a vida terrestre. O mesmo fervor que era devotado ao reino luminoso e celestial da ficção, Nietzsche sugere que seja agora redirecionado para a terra. A palavra, o filósofo propõe o homem no lugar de Deus. Mas qual homem? Qual o fim dos valores de ordem transcendental enterra-se o sujeito de corpo e realidade domesticadas pela moral que privilegia os fracos, e sobre suas cinzas surge o novo, o homem forte, que afirma a vida e que, esquecendo o céu ideal, volta todo em vigor para a terra. Este que agora ousa ser forte, de pulsão ativa, rompido as antigas cadeias da moral, faz realizar a variação que reforça a vida. Trata-se do super-homem. Para este é bom tudo aquilo que leva seu corpo, sua carne, tudo que faz viver autenticamente a vida terrestre. O homem transformado é o que ousa experimentar-se e superar-se. Trata-se do além do homem, o qual dispensa consolos transcendentais necessários para suportar a existência. Ao contrário, afirma a vida e a morte, a criação e a destruição, a paz e a violência,
a harmonia e o caos. Trata-se do homem que berra, tal qual animal, um completo sim, a existência em sua totalidade, a decisão também ao horrível e ao medonho, a morte e o declínio. Esse foi o vídeo. Vou ficando por aqui e até mais.